Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do ensino de história. Vamos falar um pouco sobre o método de investigação e o ensino de história a partir de um texto de Luiz Carlos Vilalta. Esse texto está na obra O Ensino de História e a Metodologia da Investigação. Então vamos lá, vamos ver o que diz o Luiz Carlos Vilalta em relação ao método de investigação e ao ensino de história. Ele diz o seguinte: a adoção da metodologia da investigação na sala de aula implica algumas posturas, tanto da parte do professor quanto dos alunos. E aí eu pergunto para vocês, da parte do professor, né? Qual seria a postura adequada de um professor em sala de aula? De acordo com Luiz Carlos Vilalta, espera-se do professor amplo domínio do conteúdo a ser trabalhado, familiaridade com a produção do conhecimento histórico e seus métodos, clara consciência dos objetivos a serem atingidos, cuidadosa seleção dos textos e demais recursos de ensino-aprendizagem e consequente organização das atividades a desenvolver. Estas últimas devem estar amarradas entre si, dispostas numa sequência lógica, prevendo-se momentos de sistematização dos conhecimentos adquiridos em cada etapa. E, ao final, a elaboração de uma síntese, que é muito importante. Do aluno, o que é que se espera? Bem, do aluno, espera-se uma postura ativa em todo o processo, né? Entendendo aqui o ensino, né, a aprendizagem como um processo. E a ele deve-se oferecer condições para exercer tal posição, para aprender pela descoberta. Então, aqui o professor, ele não é aquele que deve dominar o ensino, né? Entende-se que o professor, ele, à medida que ensina, ele também aprende com o aluno, né? Então, deve-se priorizar a construção de um conhecimento que é recíproco, né, em relação à relação professor-aluno. Quais seriam os procedimentos constitutivos da metodologia da investigação? Bem, primeiro, de acordo com Vilalta, partir de problemas, depois desconstruir, reconstruir e construir discursos e, por fim, produzir uma síntese. Partir de problemas, né? Como seria essa atividade? O ponto de partida da metodologia de investigação são as situações problema. Para ser um problema, é preciso que o ponto de partida seja conhecido ou de interesse dos alunos. As situações problema, assim, são constituídas em torno de elementos da realidade imediata dos discentes ou relevantes em sua experiência de vida, com significância para os mesmos e geralmente situando-se no presente, mas não só. Elas tornam a história algo mais interessante, porque despertam a curiosidade dos aprendizes e instigam-lhes o desejo de descobrir uma solução. Cumpre frisar ainda 3 aspectos importantes. Quais seriam esses 3 aspectos importantes na visão de Vilalta? Primeiro, que a linguagem da formulação do problema precisa ser acessível ou interessante para os discentes. Em segundo lugar,
que o problema pode ser gerado por um artifício criado pelo professor. E em terceiro, que as respostas para a situação problema estão no presente ou no passado, implicando a percepção, quer de continuidades, quer de rupturas, quer de diferenças ou semelhanças identificadas por meio de uma comparação relativizadora entre experiências históricas distintas. Então, é mais ou menos por aí. Desconstrução, reconstrução e construção de discursos. Como tratar este assunto? Bem, nessa segunda e mais longa etapa do processo, de acordo com o texto, o professor, em conformidade com os objetivos que fixar previamente, seleciona recursos e organiza as atividades por meio das quais levará seus alunos a reconstruírem, isto é, a construírem de novo, a elaborarem o que já está feito pela historiografia, né, o conhecimento histórico, né? Então isso significa que o aluno ele vai questionar essa historiografia, ele não precisa reconhecer o conhecimento de história como um conhecimento pronto e acabado, né? Então o aluno ele não só pode, como deve problematizar os textos, né? A historiografia, a construção de cada história. Os recursos podem ser textos didáticos, testemunhos históricos, né, como documentos escritos, objetos materiais, reproduções fotográficas de gravuras, quadros, esculturas, obras arquitetônicas e outros elementos da cultura material. Então, é assim, não é necessário que se utilize apenas a escrita, né, como na questão da história tradicional, valorizou-se muito a questão de textos escritos, sobretudo textos produzidos pelo Estado, né? Então, quando falamos na construção do conhecimento, podemos valorizar todas essas fontes, né? Desde os textos escritos em si, como depoimentos orais, como esculturas, obras arquitetônicas e outros elementos da cultura material, como o próprio texto cita, filmes, né? Entre outros, músicas, tudo que foi de produção, né, de determinada sociedade, em determinada época, pode se transformar em estudo, né? Programas de televisão, canções e até mesmo exposições orais feitas pelo professor, né? Então, tudo isso pode ser levado a uma desconstrução, reconstrução e construção de discursos. Na desconstrução, na reconstrução e na construção de discursos, de acordo com o autor deste texto, é preciso pôr os alunos a raciocinarem por si. Então, eles são pessoas que pensam, né? A usarem os métodos dedutivo e também indutivo. Pelo método dedutivo, vai-se do geral ao particular, do princípio à conclusão. Seu modelo é o silogismo, né? Uma espécie de raciocínio dado pela sucessão de premissa, premissa intermediária e também conclusão. Então, pelo método indutivo, com base na análise de fatos particulares, chega-se a uma generalização, né, a uma lei, a uma acessão, que explica um conjunto de fatos. Em relação à construção de uma síntese, Luiz Carlos Villalta diz: além das sínteses parciais,
feitas a cada etapa do trabalho, sugere-se que se conduzam os alunos a elaborarem uma síntese final, retomando a questão problema colocada no início do processo e, ao mesmo tempo, reunindo as informações essenciais colhidas no transcorrer. Nessa síntese, ademais, é crucial que os alunos coloquem seus pontos de vista, elaborando uma argumentação que lhes dê fundamento. Então, está aqui um elemento importante, é a consideração, do ponto de vista do aluno. Do professor, espera-se tanto uma orientação no sentido de auxiliar os alunos a desconstruírem uma argumentação sólida, quanto a recusa aos achismos, Então, o estudo de história, ele não é baseado em achismos, Precisamos de fontes, precisamos de metodologias, de forma que haja uma coerência, Então, esse ensino, esse estudo, ele não pode ser baseado em situações sem a menor coerência, sem a menor consistência. Ainda o autor diz: faz-se necessário, ademais, que os mestres aceitem como válidas as visões dos alunos, que porventura sejam diferentes da que eles próprios defendem. Ao final do processo, portanto, os alunos terão reconstruído o que já foi feito pela historiografia e, ao mesmo tempo, se posicionado diante desse conhecimento, o que é muito importante, fazer uma análise, sobre o conhecimento de história. Uma última observação refere-se à avaliação. Ela deve ser feita a cada etapa do processo, com o que se permite ao professor identificar e dimensionar as dificuldades da classe, os acertos e os erros do processo do ensino, corrigindo-os a tempo e ainda ter uma visão mais clara sobre o empenho e o sucesso de cada aluno. E que esse sucesso, esse empenho, ele não seja só aquele que visa uma nota, no final de cada mês, de cada semestre, mas que seja visando, essa aprendizagem como um processo, como uma aprendizagem que seja realmente significativa.